Olá pessoal, no decorrer do semestre, na disciplina de Eletrônica Digital, nós veremos os seguintes assuntos: Introdução à Eletrônica Digital, Sistemas de Numeração e Aritmética Binária, Álgebra Booleana, Mapa de Carnot, Códigos Digitais e Famílias Lógicas dos Circuitos Integrados. Esses vão ser os assuntos que veremos no decorrer do semestre. Olá pessoal, vamos dar início à primeira aula da disciplina de Eletrônica Digital. Hoje nós vamos fazer uma pequena introdução aqui à Eletrônica Digital, falando sobre conceitos básicos de sistemas digitais e analógicos, e vamos abordar também os sistemas de numeração decimal, binário e hexadecimal. Os objetivos da nossa aula são compreender os conceitos básicos de sistemas analógicos e digitais, conhecer os sistemas de numeração decimal, binário e hexadecimal e realizar a conversão entre os sistemas de numeração. Então, o termo digital vem da palavra dígito e é contando dígitos que os computadores realizam as suas operações. Mas a eletrônica digital ela não está sendo aplicada somente na área computacional. Atualmente, praticamente todos os dispositivos eletrônicos que encontramos utilizam a tecnologia digital. E a grande diferença dos sistemas analógicos dos digitais está na forma de representação das grandezas utilizadas. A eletrônica digital envolve grandezas com valores discretos e a eletrônica analógica envolve grandezas com valores contínuos. Então, nos sistemas analógicos, as grandezas são representadas através da variação contínua de um dado sinal. Por exemplo, nós temos aí o potenciômetro e o dimmer. O potenciômetro é um componente eletrônico muito utilizado em aparelhos de som, né? Quando você está girando aquela rodinha ali para aumentar e baixar um volume do som, na verdade você está girando o potenciômetro e a função dele é alterar a resistência do sistema. Assim como o dimmer. O dimmer é um componente eletrônico também que serve para regular a velocidade de ventiladores ou a luminosidade das lâmpadas. Tanto o potenciômetro como o dimmer, eles trabalham regulando a resistência do circuito de forma contínua, assim como mostra esse sinal analógico aí da figura. Já os sistemas digitais utilizam apenas dois pulsos em seus circuitos, né? Trabalham apenas com dois estados que possuem várias formas de serem chamados: ligado, desligado, baixo e alto, verdadeiro, falso, entre outros, dependendo da aplicação que a gente for utilizar, né? Geralmente esses sistemas digitais aí são encontrados em computadores, calculadoras, sistemas de telefonia e na maioria dos sistemas elétricos que encontramos atualmente. Como vocês podem ver na figura, o sinal digital ele vai apresentar somente dois estados, né? Dois valores. Ou ele vai estar em nível baixo ou em nível alto. Utilizando o exemplo lá da lâmpada, né? Que o dimmer calibrava a luminosidade da lâmpada, no sistema digital é como se fosse utilizado um botão. Ou ele vai desligar a lâmpada ou ele vai ligar, né? Então ela só vai poder assumir dois estados, ou ligado ou desligado. Então, para resumir aí, né? Um sinal analógico é aquele que apresenta valores contínuos e um sinal digital é aquele que apresenta valores discretos. Então, a maioria daquilo que se pode medir na natureza se encontra na forma analógica, né? Por exemplo, a temperatura, o tempo, a pressão, a distância, o som, tudo isso é encontrado na forma analógica. Por exemplo, se nós medirmos a temperatura do ambiente no decorrer de um dia, nós vamos encontrar o seguinte gráfico aí, que mostra a razão entre a temperatura e o tempo. Esse gráfico mostra valores na forma contínua, né? Formando aí um sinal analógico. Agora, em vez de fazer um gráfico da temperatura em uma base contínua, suponha que façamos a leitura da temperatura apenas a cada hora, né? Agora nós vamos ter valores amostrados que representam a temperatura em pontos discretos no tempo, né? De hora em hora. Então, cada valor representado aí por um ponto pode ser digitalizado, sendo representado por um código digital, que consiste em uma série de números 0 e 1, 0 e 1. Essa representação desses valores aí é chamada de quantização, que é um processo que é feito
quando o sinal analógico é convertido em digital. Mas por que fazer essa conversão? Porque os circuitos digitais possuem uma série de benefícios. Os circuitos digitais tendem a ser mais fáceis para ser projetados devido à natureza de funcionamento de seus componentes. Cada componente trata o sinal a ser analisado a partir de chaveamentos, aberto ou fechado, de forma que pequenas variações no sinal não prejudicam a sua interpretação. São fácil armazenamento de informação também. Guardar informações na forma digital é muito mais eficiente. Um pequeno disco rígido pode conter dezenas de horas de vídeos, músicas, livros, imagens. Esses elementos necessitariam de um local de grandes dimensões para armazenar suas respectivas mídias analógicas. Maior precisão e exatidão. Na eletrônica analógica, os valores de tensão e corrente são muito afetados pelos componentes do circuito, além de fatores externos como temperatura, interferência eletromagnética e etc. Os ruídos, aquelas flutuações indesejadas na tensão, quase não afetam os dados digitais, tanto quanto afeta os sinais analógicos. E através da eletrônica digital é possível o desenvolvimento dos CIs, que são circuitos integrados. É uma grande quantidade de circuitos em um componente eletrônico de tamanho bastante reduzido. Isso só pode ser alcançado graças à eletrônica digital. Agora nós vamos estudar os sistemas de numeração, para a gente entender como aqueles valores encontrados no sinal digital, no sistema digital, podem ser representados apenas por dois estados, por 0 e 1. Então, vamos ver que o sistema decimal, que é o sistema mais utilizado, que a gente já conhece, está acostumado a utilizar, ele é um sistema de base 10 porque é formado por 10 números, de 0 a 9. O sistema binário, que é o mais utilizado aí na eletrônica digital, ele é formado apenas por dois números ou dígitos, que é 0 e 1, e qualquer número do sistema decimal pode ser representado pelo sistema binário. E também vamos ver o sistema hexadecimal, vamos conhecer também, que é o sistema de base 16, que ele utiliza, além de números, utiliza também letras. Os números vão do 0 ao 9, igual ao sistema decimal, e a partir do número 10 até o número 15, a representação é feita por letras, que vão de A até F. Nessa tabela aí vocês podem ver os sistemas decimal, binário e hexadecimal, Então na primeira coluna a gente tem os números de 0 a 15 no sistema decimal. Na segunda coluna temos os números de 0 até 15 no sistema binário. E na terceira coluna os números de 0 até 15 também, só que no sistema hexadecimal, Então, por exemplo, o número 8 em decimal, no sistema decimal, equivale a 1000 no sistema binário, pela tabela, certo? O número 10 no sistema decimal equivale a 1010 em binário. Em hexadecimal equivale à letra A. Então, se eu quiser representar o 10 em decimal em hexadecimal, eu vou representar pela letra A, certo? 11, B, 12, C e assim até 15, tá bom? 15 é representado pela letra F. Mas aí, se eu quiser saber quanto é 80 em decimal em binário, eu vou precisar memorizar essa tabela ou uma tabela maior do que essa? Não. Eu posso usar uma técnica para converter um número de decimal para o sistema binário. E é isso que a gente vai aprender agora. Então, olha só, conversão do sistema decimal para o sistema binário. Então, aí eu tenho um número 4 na base 10 e quero converter ele para a base binária. A gente já viu aí na tabela, que 4 decimal equivale a 100 em binário. Mas como é que a gente chega nesse valor? Então vamos entender agora. Então a gente vai pegar o número, que a gente quer converter, o 4, e dividir por 2, porque o binário é base 2, então a gente vai dividir ele por 2. Então tem aí 4 dividido para 2 é 2, 2 vezes 2 é 4, 4 menos 4, 0. Então o resto ali da
da subtração é 0. Então a gente guarda esse 0 aí e continua dividindo o valor, o resultado da divisão, né, por 2. A gente vai dividir esse valor aí por 2 até ele ser menor que 2, né? Então, 2 dividido para 2, aí 1 vezes 2 é 2, 2 menos 2, 0, né? Então a gente tem outro resto 0 aí. E agora o resultado da divisão é 1. 1 já é menor que 2, então não dá mais para dividir por 2. Então, para por aí. Agora você vai agrupar esses números da seguinte forma. Você vai pegar o número 1, colocar lá na sequência, colocar o 0 na sequência e o outro 0 na sequência. Então você vai ver que vai formar aí o número 100, que é o resultado, né, da conversão. Então 4 decimal equivale a 100 em binário. Se você utilizar essa técnica aí, você vai conseguir converter qualquer número da base 10 para a base binária. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos converter um número binário para o sistema decimal. Como é que a gente vai fazer isso? Então a gente tem um número aí 110101 na base 2, né, binário, e queremos converter para decimal. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é posicionar os números da seguinte forma e multiplicar cada número pela base 2, como vocês estão vendo aí na figura, né? Então ele vai pegar o primeiro número, multiplicar por 2, colocar uma soma na frente. Aí pega o segundo número, multiplica por 2, coloca uma soma. E assim por diante. Depois, olha aí o que ele vai fazer. Ele vai colocar um expoente em cada base 2, em ordem crescente, da direita para a esquerda. Então, ó, no último 2 lá da direita, ele colocou um 0, né? 2 elevado a 0. Aí, no segundo, da direita para a esquerda, ele colocou 1. Aí no outro, 2, 3, 4, até o último número. Formou aí uma expressão matemática. Aí agora ele vai resolver a expressão normalmente, começando pelo expoente, né? Então ele faz o seguinte, ó. 2 elevado à quinta é igual a 32. 32 vezes 1, 32. Aí a próxima multiplicação. 2 elevado à quarta, 16 vezes 1, 16. Aí a próxima. 2 elevado à terceira, 8, né? 8 vezes 0, 0. Aí a outra, 2 elevado a 2, 4 vezes 1, 4. E a próxima, 2 elevado a 1 é 2, vezes 0 é 0. E a última, 2 elevado a 0 é igual a 1, 1 vezes 1 é 1. Aí agora é só somar esses valores e se obtém um resultado, que vai dar 53. Então, o número 110101 binário equivale ao número 53 em decimal. Agora vamos conhecer a técnica para a conversão do número do sistema decimal para o sistema hexadecimal. Então, para converter, você vai pegar o número e dividir por 16, porque o hexadecimal é um sistema de base de 16, né? Então, 423 dividido para 16 vai dar 26,4. Mas aqui na eletrônica digital a gente só vai trabalhar com números inteiros, certo? Então vamos colocar 26. 26 vezes 16 vai dar 416 e o resto da subtração vai ser 7, como ele colocou aí, tá? Então, 26 dividido para 16 vai dar 1, né? Porque se botar 2 já passa, né? Então vai ser 1. 1 vezes 16 é 16 e 26 menos 16 vai dar 10, né? Então o resto da subtração vai ser 10. Agora a divisão parou no 1, não dá mais para dividir por 16. Então agora é só agrupar os números. Então coloca um 1 lá na frente, em seguida vem o 10 e em seguida vem o 7. No lugar do 10, ele colocou a letra A, não foi? Por quê? Porque lá no sistema hexadecimal o 10 é representado pela letra A, né? Então vai ficar assim o resultado: 1A7 na base 16. Então 423 decimal é igual a 1A7 na base 16. Para converter o número hexadecimal para o sistema decimal, é semelhante a converter um número binário em decimal, né? Então, ó, eu tenho 356 na base 16 e eu quero converter ele para o sistema decimal. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada número
e multiplicar pela base 16, né? Então 3 vezes 16 mais o 5 vezes o 16 mais o próximo número, que é o 6 vezes 16. Coloco os expoentes nas bases em ordem crescente da direita para a esquerda, mais uma vez. Então, na última base 16 eu vou colocar o expoente 0. Na penúltima eu coloco 1. Na antepenúltima o 2. Se tivesse outro número à esquerda, colocava o 3 e assim por diante. No caso aí são só 3 números, então só vai ser o expoente 0, 1 e 2. Aí agora é só multiplicar, né? Só resolver a expressão matemática. Então, ó, 16 ao quadrado vezes 3 vai dar 768. 16 elevado a 1 vezes 5 vai dar 80. 16 elevado a 0 é igual a 1, né, vezes 6 é 6. Resolve os parênteses, né, igualzinho lá na matemática. E depois é só somar os números, né? 768 mais 80 mais 6 vai dar 854 na base decimal. Então, 356 em hexadecimal é igual a 854 no sistema decimal. Para converter o número binário em hexadecimal, eu vou dividir o número binário, né, em agrupamentos de 4 bits, sempre da direita para a esquerda, né, do final para o início, certo? Então eu tenho aí o número 11, 10, 10, 10. Então eu vou pegar aí os últimos 4 números, ó, que é o 10, 10, e os 4 primeiros, que é 111, 0. E vou colocar aí o número hexadecimal equivalente, né? Então o 10, 10 equivale a 10, né, no sistema decimal e é representado pela letra A. E o 11, 10 equivale a 14, que é representado pela letra E. Então esse número binário aí vai ser igual a EA em hexadecimal, né? Para converter o número hexadecimal em binário, é só fazer o processo inverso. Cada número hexadecimal vai gerar 4 bits em binário, né? Então a gente tem aí o número 9F2 hexadecimal. Então o 9 em binário vai ser 1001, né? O F vai ser 1111, de acordo com a tabelinha lá, é só consultar a tabela. E o 2 vai ser igual a 10, mas como um número hexadecimal tem que gerar 4 bits em binário, então eu vou preencher com os zeros à esquerda, né, até completar 4 bits. Então vai ficar 0010, tá? Então só converter um número de cada vez. Aí depois é só juntar todos os números, né? Então juntou aí, ó, o 1001 do 9, né, o 1111 do F, mais o 0010 do 2. Aí deu esse númerozão grande aí em binário.